quarta aula de texto. Nós vamos ver a primeira estrofe do hino nacional. Nós vamos interpretar. E no Saiba Mais, nós vamos falar sobre a famosa tela de Pedro Américo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, aqui, vocabulário: Plácida é calmo, Ipiranga é o riacho que fica em São Paulo, brado é grito, retumbante é estrondoso, barulhento, e fúlgido é brilhante. Esse trecho que vocês acabaram de ver faz referência à independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Desta data, D. Pedro teria dado o famoso grito Independência ou Morte, nas margens do Ipiranga, em São Paulo, né? Por ter acontecido nas margens do Ipiranga, os termos as margens, aí nessa estrofe, as margens plácidas são confundidos com lugar, nas margens plácidas, mas não está indicando lugar. Se estivesse indicando lugar, teria que ter o acento, o artigo, a crase, nas margens plácidas, as margens plácidas. Então, aí, nesse caso, não está indicando lugar. Você se lembra quando nós falamos de ordem direta e ordem direta? Então, os dois primeiros versos dessa estrofe aí, que vocês viram na tela, estão na ordem indireta. Por isso que causa essa dúvida na hora da interpretação, tá? Então, nós vamos passar os dois primeiros versos para a ordem direta para a gente compreender melhor. Note que o terceiro e o quarto verso, eles já estão na ordem direta, tá? Então, ordem direta é aquela que tem o sujeito e o verbo e o complemento. Essa é a ordem direta. Uma dica para vocês colocarem na ordem direta, sem ter muito problema, a primeira coisa é descobrir qual é o verbo. No caso aí o verbo é ouviram. Aí vocês façam as perguntas. Quem ouviram? O que ouviram? Aí vocês conseguem colocar com facilidade na ordem direta. Ficou às margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, vocês percebam que as margens plácidas é o sujeito, está praticando a ação de ouvir. Não tem crase, não tem, porque não é um advérbio de lugar, ok? A gente falou sobre isso. Vamos interpretar, então, essa estrofe do hino. Já que nós estamos falando sobre a independência do Brasil, nós vamos falar sobre uma famosa pintura que com certeza vocês já viram muitas vezes. Essa tela é conhecida como Independência ou Morte ou como O Grito do Ipiranga. Ela foi pintada em 1888 pelo artista Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Observe que o mesmo ano foi pintada no mesmo ano da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, a lei da abolição da escravatura. Agora, o Grito da Independência foi em 1822 e o quadro foi pintado em 1888, 66 anos depois do acontecimento lá nas margens do Ipiranga. Pedro Américo é um pintor paraibano de origem humilde, foi estudar em Paris, subvencionado pelo Império de D. Pedro, e ele recebeu subvenção, isso significa que ele recebeu ajuda financeira, incentivo financeiro, que é dinheiro dado pelos poderes públicos, né? Essa obra foi encomendada para enfeitar o Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e foi pintada em Florença, Itália, onde o pintor residia.
O pintor não tinha intenção de fazer uma obra que retratasse fielmente o momento histórico. O que ele queria era criar uma imagem que mostrasse esse momento como um evento histórico, solene, né? Um evento heróico, glorioso, imponente. Por essa razão, o quadro retrata uma idealização, uma imaginação do momento e não uma realidade. Nós vamos ver 5 fatos que comprovam essa idealização. Eu vou ler esses fatos porque ninguém tem memória assim tão boa, né? O primeiro fato, a comitiva de Dom Pedro I não era grande como mostra o quadro. Eles falam em aproximadamente 10 pessoas. 2. Segundo fato, Dom Pedro e sua comitiva não estavam vestidos com uniformes de gala, e sim com roupas de algodão, que eram mais apropriadas para essas viagens, né? Mas ficou muito mais bonito um quadro com eles vestidos de gala do que de roupa de algodão, correto? Terceiro fato, a casa que aparece na pintura que vocês estão vendo não existia na época do grito. O registro dela só apareceu em 1884. O quarto fato é que Dom Pedro e sua comitiva não estavam montados em cavalos, mas estavam montados em mulas, que eram o transporte da época para longas viagens, porque esses animais, as mulas, tinham muito mais resistência. E o quinto e último fato que mostra que ele quis retratar uma situação solene, que era mesmo uma situação solene, é que o grito da independência não ocorreu às margens do Ipiranga. Na realidade, ocorreu mais em cima de uma colina onde Dom Pedro estava, porque dizem que ele estava naquele dia com problemas de diarreia. Agora que vocês conhecem sobre tudo, agora vocês conhecem tudo. Quando vocês virem esse quadro, vocês vão ter mais essas interpretações, né? Vão conseguir enxergar o momento como era realmente, o momento como foi pintado. Vocês sabem mais a respeito dessa famosa tela de Pedro Américo.